Bom dia a todos. É um gosto enorme ter-vos aqui novamente, muitos de vós repetentes, outros pela primeira vez, no auditório da Fundação Manuel António da Mota. Para já, um cumprimento muito especial aos meus companheiros de cadeira, não de mesa, não é? Uma saudação a todas as entidades públicas e privadas aqui presentes. Não é a primeira vez que o Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade procura o nosso espaço para reunir as suas gentes e os seus convidados para debater temas da maior importância para a vida pública nacional, como é claramente o tema das acessibilidades. Eu estou a olhar para este auditório e para esta rampa e nunca me esquecerei que foi a engenheira Paula Teles, quando aqui chegou pela primeira vez, que disse: falta uma rampa para permitir que uma cadeira de rodas aceda ao auditório, ao palco. Eu disse: sim senhor, faça-se a rampa, não é? E assim foi. A engenheira Paula Teles, muito simpaticamente, ofereceu-nos um mini projeto de rampa, que nós mandamos executar e, passado muito pouco tempo, estava aqui montada. O que significa, se mais não houvera, a importância que nós, e mal ficaria se assim fosse, damos também ao tema da acessibilidade, nesta componente, numa componente restrita da acessibilidade. Sabemos que a acessibilidade vai muito além disso, mas no que diz respeito à mobilidade das pessoas, podermos ter aqui, como temos hoje, um local e umas instalações completamente acessíveis a todos e que, portanto, não discriminam ninguém em razão das suas incapacidades. E, portanto, esta é uma nota que eu não podia deixar de recordar, e devemos à engenheira Paula Teles e ao seu militantismo pela causa das acessibilidades esta ideia, que foi, aliás, prontamente acolhida. Estivemos aqui, eu não, infelizmente, que estava ausente, em setembro, já com o Instituto, nas cidades que caminham, que é um saboroso nome, não é? Hoje que vivemos em cidades que verdadeiramente, onde se caminha pouco, não é? Onde se devia caminhar muito mais, não é, Sr. Vereador? Não é? Enfim, está aqui o nosso vereador do urbanismo da Câmara do Porto. Eu, como portuense de Gema que sou, nascido e criado, julgo que mesmo na cidade do Porto e noutras por esse país inteiro, há muita coisa a fazer em matéria de acessibilidades. São as bicicletas, muito caras aqui à engenheira Paula Teles, mas a forma talvez mais suave de nos movimentarmos é caminhando. Mais suave e mais saudável, não é? E, portanto, falta realmente que esses hábitos cheguem a franjas cada vez maiores da população. Eu no outro dia, permitam-me esta semi-inconfidência, estava aqui num encontro da Associação Cuidadores, aqui na Biblioteca Almeida Garrett, cuidadores, que é aliás uma matéria também de grande interesse público, não é? Temos em Portugal mais de 800 mil cuidadores. E o apresentador dessa sessão foi o conhecido jornalista, o Jorge Gabriel, que assim, em privado, disse uma coisa que me deixou muito perturbado, que dados do IPDJ revelariam que as práticas de vida saudável e de exercício teriam decrescido de 2019 para 2022. Tiveram ali um incremento e depois um decréscimo no pós-pandemia. O que significa que esta ideia de adotar estilos de vida mais saudáveis, caminhando, correndo, deixando o carro em casa, usando a bicicleta, foram aparentemente sol de pouca dura, e que os portugueses, e nomeadamente as nossas gerações mais novas, ainda não meteram na cabeça que os fatores determinantes da saúde, que são claramente, sabemos-lo todos, a alimentação e o exercício físico, são fundamentais para resolver alguns dos mais ingentes problemas do país, nomeadamente as questões ao nível do funcionamento do Sistema Nacional de Saúde, hoje tão ameaçado, não propriamente pela crise conjuntural das urgências e da falta de médicos e de outros problemas mais de caráter conjuntural, mas verdadeiramente ameaçado pelos fatores que põem em risco a nossa saúde e a qualidade de vida acima dos 65 anos, lembrando que Portugal é o país da Europa, ou dos países da Europa, em que as pessoas com mais de 65 anos têm pior qualidade de vida,
porque na verdade tudo isso se joga numa fase muito mais precoce da sua existência, joga-se no desporto escolar, que em Portugal é praticamente inexistente, e agora já permita-se, tem a ver com o momento que estamos a viver, quando Portugal vai disputar hoje os quartos ou os oitavos de final de uma final do Campeonato do Mundo, os portugueses estão expectantes e ansiosos por ter grandes êxitos desportivos, nos mundiais disto e daquilo e nos Jogos Olímpicos, esquecendo que o êxito, antes do êxito vem um trabalho árduo, muitas vezes forjado, ao longo de décadas de planeamento intenso, de envolvimento das pessoas, e em Portugal estamos tudo menos preparados, nomeadamente nas escolas e no desporto escolar, para fomentar estilos de vida sadios, que depois esses sim, e a partir de uma massificação generalizada dos recursos, permitem obter grandes êxitos internacionais. Bom, eu já estou a divergir, evidentemente, para problemas do país que não têm a ver diretamente com a questão das acessibilidades, mas as acessibilidades são, em certo sentido, uma pedra de toque de alguns atavismos históricos que o país tem e que não consegue ultrapassar. Quer dizer, nós estamos na União Europeia desde 1986, eu já tenho dito aqui em público e em privado, talvez a decisão política mais importante do século XX português foi a adesão à União Europeia, não é? Nós que vivemos, em parte, a Primeira Guerra, não vivemos a Segunda, senão as suas consequências. Eu diria que, ao fazer-se a história do século XX, a decisão mais importante do século XX foi ter percebido que, quando perdermos o Império Colonial, o nosso torrão natal, de onde, na verdade, nunca saímos, era o nosso destino europeu. E essa foi, provavelmente, a mais importante decisão que foi tomada, e foi essa decisão que permitiu que, pelo menos do ponto de vista material, não é? Do ponto de vista dos melhoramentos materiais, que o país tivesse feito o progresso que fez, que era absolutamente impossível fora do contexto da União Europeia. Agora, na verdade, havia aqui um político que há anos que dizia uma coisa, julgo que era um presidente de um governo da Catalunha, que dizia e tal, que as coisas quais são as coisas mais difíceis de resolver e tal. E estou aqui a citá-lo livremente, que as coisas que se resolvem só com dinheiro são as mais fáceis. Essas não custam nada. As coisas mais difíceis de resolver são aquelas que não precisam de dinheiro. Talvez por isso é que o país tenha tanta dificuldade em vencer alguns atavismos históricos, não é? Na área da educação, na área da saúde, na área da cultura. Eu estive há muito poucos dias em Baião no lançamento de uma edição de livros que nós vamos patrocinar e uma entidade do Grupo Motengil, e alguém citava na sua curta alocução, Portugal tem dos piores hábitos de leitura da União Europeia. Quer dizer, nós lemos 10 vezes menos que os finlandeses, 7 vezes menos que os suecos. Ora, é impossível, sem uma população com uma formação cultural e educacional de base forte, vencer esses atavismos históricos. E depois claudicamos todos em coisas muito simples, na capacidade de planeamento, na capacidade de organização, na capacidade de gestão eficiente dos recursos, e é isso que explica a relativa pobreza do país no contexto europeu, e como agora se diz, a fazer fé na veracidade de uma notícia saída há 8 dias no Expresso, vamos ser ultrapassados em PIB per capita pela Roménia em 2024. Ora, isto dá muito que pensar depois de uma integração europeia desde 1986, dos milhares de milhões de euros que já entraram nos cofres públicos para alavancar o nosso processo de desenvolvimento económico e social, que apesar do progresso que fizemos nos últimos 50 anos, que é extraordinário, é importante dizê-lo, continuemos ainda muito aquém daquilo que poderíamos ser, não é? Somos melhores, mas podíamos estar mais à frente, não fossem esses atavismos de que aqui aludia, e que dariam tema para, seguramente, muitas conferências, muitos diálogos. Nós somos geralmente muito bons a pensar o país, somos piores a executar medidas, a fazer um progresso verdadeiro, que é isso que nos faz falta. Para acabar, enfim, depois deste discurso
e deste circunlóquio à volta de temas laterais à questão das acessibilidades que nos traz aqui hoje, dizer apenas por fim que este é um tema da maior importância, são 25 anos, não é? Apesar de tudo, são 25 anos em que se fez alguma coisa, quer dizer, basta andar no espaço público e privado, nos edifícios, para se perceber que há um avanço claro, mas também para se perceber que se podia ter ido mais longe. Na verdade, estamos aqui a falar de um tema em que o comportamento nacional não é muito diferente do que foi noutros temas, não é? Em que falta ainda fazer muito. Eu lembro aqui, mesmo para terminar, a Fundação, estou ali a olhar para a doutora Idália Serrão, que sabe disto que eu vou falar. Nós temos um protocolo com a Fundação Montepio, chamado Mobilidade Integrada, que é precisamente que visa justamente remover barreiras arquitetónicas em casa de pessoas com mobilidade condicionada e que não têm recursos económicos para operar as mudanças necessárias na sua habitação, para poderem ter o mesmo direito que nós a moverem-se livremente, o mesmo se aplicando. Uma outra matéria que tardamos em resolver, a doutora Idália Serrão conhece este tema muito bem, o problema dos produtos de apoio, das antigas ajudas técnicas, não é? Falta organizar isso melhor em Portugal, já houve muitas tentativas de diversos governos, essas falhas continuam a existir, continua a haver gente a precisar desse tipo de ajudas e que, se não for o esforço mecenático de muitas entidades privadas, não teria acesso a esse tipo de ajudas, porque o orçamento da Segurança Social não chega para tudo, não é? E nunca chegará para tudo se não formos mais inteligentes e mais organizados a gerir determinados problemas. Muito obrigado por terem escolhido o nosso espaço. É uma honra e um privilégio ter aqui uma pessoa como a Engenheira Paula Teles, ter um Instituto, ter uma paladina da justiça, como é, mais do que das acessibilidades em Portugal, como há outros. Quem está nesta posição, isto é quase uma confissão pessoal, tem o privilégio enorme, eu conheci talvez já das pessoas mais extraordinárias do país, por estar aqui nesta posição. As fundações são uma espécie de para-raios, não é? Porque vem aqui parar tudo, não é? Todo o setor da economia social tem uma importância decisiva para o país, muito injustiçado, não devidamente enaltecido. Estamos a falar de mais de 70 mil entidades que fazem de Portugal um país diferente, para melhor do que seria se elas não existissem. E nessas 70 e tal mil entidades, eu já conheci pessoas, os portugueses verdadeiramente extraordinários, creio que a maior parte está nessas entidades. E quem está na posição que eu ocupo, e noutros como eu, tem o privilégio de conhecer gente que são os verdadeiros heróis anónimos de Portugal e que fazem de Portugal um país diferente, para melhor, porque essas pessoas existem. E, portanto, para elas que não estão aqui, e algumas, e acho que a Paula integra esse lote, o nosso profundo agradecimento e que esta seja uma sessão coroada de sucesso e que se tenha um passo em frente, na verdade, em matéria de acessibilidades. Muito obrigada. Obrigado.